Fala pessoal, bom dia, aqui é o Pedro Cunha. Mais um vídeo com vocês para compartilhar um pouquinho de conteúdo. Estou no caminho para o aeroporto, onde eu estou indo dar uma aula em Porto Alegre, no MBA de Incorporação e Construção, numa matéria que eu sou apaixonado e tenho o maior prazer de compartilhar o conhecimento, que são estratégias imobiliárias, né? Muito de encontro daquilo que eu coloco para vocês, assim, tudo que eu posso. Bom, é engraçado que vai gente do estado todo, né? Pelotas, Bento Gonçalves, Gramado, não só da capital, mas vai incorporadores e pequenos consultores lá para poder aprender com a gente. Isso é muito gratificante. E um dos assuntos que eu vou falar hoje é uma dica bastante importante para você que quer vender o imóvel mais caro e mais rápido. É o seguinte, é saber olhar para você mesmo. É conhecer muito bem o ambiente interno do seu produto, do seu empreendimento, do seu apartamento, da sua casa. Só assim você vai saber como se posicionar para poder competir contra quem tira a atenção de quem está buscando, contra o seu vizinho, contra o seu concorrente. Então vamos lá. Uma mulher costuma se olhar para o espelho e ver mais defeito do que ela tem, né? Enquanto um homem se olha para o espelho e acaba vendo mais virtudes ou mais qualidades que ele talvez veja. Bom, o que eu estou falando para vocês desse exemplo é o seguinte: coloque o imóvel de vocês no espelho e olhe com muita integridade e tire dele realmente 5 pontos fortes que fazem a diferença e tornam ele diferente. Mas mais importante do que isso, extraia 5 pontos importantes fracos do seu imóvel. Por que isso? Porque só conhecendo esses pontos fracos, você vai conseguir construir remédio para eles. Porque esses pontos fracos, eles podem estar em pontos críticos de sucesso de você conseguir vender. Seja ela uma documentação, seja ela uma localização, seja ela um acabamento, seja ela uma vista, seja o que for. Se você tiver o discernimento de pontuar o que realmente é ponto fraco no seu imóvel, se você tivesse indo comprar um imóvel, você encarasse o seu imóvel, o que seria realmente ponto fraco. Por quê? Porque tratando esses pontos fracos, você pode transformar eles em pontos fortes, favoráveis inclusive à sua venda mais cara, ou mais barata, ou mais rápida. Vou te dar um exemplo. Eu fiz um empreendimento há muito tempo atrás, onde existia um ponto muito fraco, que eram apartamentos baixos, de 3 andares, com 36 apartamentos por bloco. A gente até quis colocar menos apartamentos por bloco, mas acabaram ficando 12 por andar, 12 vezes 3, 36. E só tinha um elevador. Isso para mim era um ponto fraquíssimo, me dava medo de lançar. E eu perdi o sono com isso. E a gente fosse colocar um elevador a mais para subir 2 andares, o cálculo de tráfego, que a gente faz esse cálculo, né? As prefeituras e os departamentos de engenharia mecânica exigem, dava com folga. O tempo que o elevador subia e descia era mais do que o suficiente para levar esses, não 36, mas 24 apartamentos, porque os apartamentos do térreo não usavam elevador. Então 24 apartamentos para um elevador era mais do que o suficiente. Comparado até com qualquer outro empreendimento, você pegar o número de unidade e dividir por número de elevador, às vezes estava atendendo melhor. E pelo curto deslocamento, só 3 metros mais 3, 6 metros, o tempo de subida e descida era muito curto. Mas isso era um senão que eu não conseguia dormir com isso. Eu tinha que blindar esse ponto fraco de qualquer jeito. E aí, uma das soluções, de tanto perseguir, de tanto conhecer e de tanto saber que isso era um ponto fraco, eu descobri que a lei que exigia caixas de escada enclausuradas com aquelas portas pesadas contra incêndio, que o bombeiro exige, elas só eram necessárias fazer essas escadas fechadas a partir de 5 pavimentos. Ora, o que não é proibido é permitido. Então até 4 pavimentos, contando com o telhado que era o que nós tínhamos, a gente podia colocar escadas abertas, como em shoppings, naqueles grandes prismas no meio, aquelas escadas decorativas, convidativas, com patamares largos. Cara, e eu projetei, em vez de uma escada convencional e escondida, eu coloquei a escada como um item de
decoração e arquitetura e diferencial, para que ela fosse chamativa. E quando a gente projetou isso e prototipou, quando a gente fez uma imagem da sensação que a pessoa tem quando entrava na portaria, a escada estava de frente para ela e o elevador estava lá no final. Ele via a porta do elevador no térreo. E também via por essa mesma escada aberta, como se fosse subir no mezanino de uma loja, num único vão, né, sem patamares, né, sem curvas, numa única subida. Ele também via por esse mesmo vão que a escada deixava, ele via a porta do elevador do segundo andar, onde seria o destino dele. Ora, era mais conveniente ele subir esse vão de escada na diagonal para chegar naquele ponto que ele está vendo, do que andar reto, apertar um botão, esperar abrir, subir e descer para chegar onde ele já estava vendo pela escada. Então, essa sensação fortaleceu demais o produto e, pelo contrário, foi diferencial em relação a todos os outros concorrentes que não pegaram essa brecha na legislação. E mesmo fazendo prédio de... Cuidado, veículo detenido en el camino más adelante. Desculpa que é o Waze aqui que está falando comigo aqui em espanhol. Mas os concorrentes não pegaram esse detalhe e continuaram fazendo escala daquele jeito. E, vamos vender daquele jeito porque o cálculo de tráfego atende. Mas para aquilo, para mim, era uma coisa que tirava meu sono. Bom, isso posto, transformou um problema, um defeito, numa virtude. E é só conhecendo bem os defeitos que você trabalha dessa forma. Vou dar um outro exemplo agora sem ser empreendimento. A diferença de um apartamento no primeiro andar para um apartamento de quarto andar. Isso eu também já vivi. Onde o primeiro andar é nítido, que ele é muito menos sedutor do que o quarto andar, porque a vista do quarto andar tende a ser melhor. Porém, o quarto andar, ele já estava acima da copa das árvores e dava para uma vista que não era para praia, não era para um parque, não era o lugar mais lindo do mundo, dava para um outro apartamento de frente, deixava até mais devassado. E no primeiro andar a gente costumava colocar nas varandas, o primeiro andar principalmente, ou vidros, quando a varanda era de vidro opaco, né, que fosse reflexivo, para não deixar alguém do térreo olhar na varanda do primeiro andar. Às vezes você tem uma pessoa, uma mulher, uma senhora de saia, aquela sensação de você olhar por baixo da saia. Então a gente acaba colocando ou alvenaria no primeiro andar, coloca algum detalhe arquitetônico para deixar aquilo mais opaco. E a vista do primeiro andar às vezes não é tão sedutora assim. Bom, mas nesse caso tinha uma árvore frondosa que não era nem tão frondosa assim. Mas era melhor você olhar para essa árvore e ter ela como sua companheira ou parte do seu paisagismo da varanda do apartamento do primeiro andar do que 3 andares acima olhar para o vizinho. Bom, colocamos o gradil da varanda completamente devassado, translúcido, para poder a pessoa sentada na sala de estar poder usufruir e desfrutar da sombra e da bela paisagem que a copa daquela árvore fazia no primeiro andar. O segundo andar também tinha essa virtude. Então, ali a pessoa que aspira a estar perto mais da natureza, tem pessoas que gostam de morar embaixo desse tipo, com muitas árvores, e aí coloca frutinhas para vir os miquinhos comer. Isso se transformou num ponto muito mais forte do que vender o quarto andar. O primeiro andar vendeu muito mais rápido e mais caro do que o quarto andar. Bom, esses são alguns exemplos que eu vou procurar colocar para a turma lá e que eu não abro mão de poder compartilhar com vocês aqui. Então, essa é a dica. Olhe com muito cuidado e com muita sinceridade os pontos fortes, os pontos fracos. Cuidado, obras en la vía más adelante. Interna do seu produto. Só assim você vai conseguir se diferenciar e vender mais caro e mais rápido. Tá bom, gente? Um abraço, até a próxima dica, vídeo ou qualquer outro evento que estejamos juntos. Tá bom? Sou o Pedro Cunha, até a próxima. Até logo.